Olá pessoas! Bem, eu vou basicamente andar pela casa toda a tentar descobrir um sítio onde o som fique minimamente bem, porque móveis é uma coisa que quase não há aqui, portanto vai fazer muito eco. Lo siento. Insegurança. É toda uma falta de confiança no seu próprio valor, não é? Que a pessoa não tem noção do valor que tem. E depois, por norma, são pessoas muito pessimistas. Veem o pior em tudo, o que não é bom. As pessoas mais inseguras muitas vezes perdem oportunidades porque têm medo de arriscar, têm medo de fazer porque têm medo que dê errado. Mas estamos aqui hoje reunidos para falar sobre a insegurança num relacionamento. Um exemplo muito bom que a pessoa é insegura no relacionamento é simplesmente quando há uma pequena mudança de comportamento, que até pode não significar nada, mas aquela pequena mudança de comportamento é logo um sinal de alerta. Aquela mudança de comportamento nem precisamos de ir muito longe. Basta simplesmente o casal está habituado a trocar mensagens, não é? Todos os dias. E há sempre uma mensagem de bom dia, há sempre uma mensagem de boa noite, há sempre um gosto muito de ti antes de dormir. O primeiro dia, que a criatura não manda um bom dia ou não manda um gosto muito de ti antes de dormir, já não gostas de mim? O que é que se passa? Porquê que estás diferente comigo? Pode querer dizer alguma coisa sim, mas pode não querer dizer nada. Não comecem a desesperar só porque aconteceu uma vez. Se for uma coisa que torna-se um bocadinho mais constante, ok, aí sim podem começar a desesperar, porque se calhar têm motivos para isso. Mas não é porque ele não mandou um bom dia, ou porque ele não disse que gostava de ti antes de dormir, que ele já não gosta de ti. Calma. As pessoas têm demasiado medo de amar e não ser amada de volta, ou dar demasiado e a outra pessoa não dar o suficiente, ou haver ali um desequilíbrio em termos amorosos. Eu acho que isso vai haver sempre porque as pessoas não se gostam da mesma maneira. Há sempre uma pessoa que gosta mais, mas o facto de não se querer envolver com alguém, ou de tipo, ai não, já não acredito no amor, ou então retrair-se porque tem medo que a outra pessoa não vá gostar o mesmo do que nós gostamos dela, isso é estúpido. Pessoas inseguras numa relação, não veem, é que a insegurança chateia o parceiro, porque tem que estar sempre com aquele pensamento, sempre preocupado que tem que mostrar à pessoa que está tudo bem e que eu gosto de ti e que não tens motivos para estar insegura. Isso chateia. É que não estamos a falar de ciúmes. De ciúmes que é bonitinho, né? Tá, ok, mas quando a insegurança é tanta que os ciúmes chegam a ser assim demasiados, isso chateia e a insegurança pode dar cabo de uma relação. E o parceiro depois acaba por ter que deixar de ser quem é, porque ao ter certos comportamentos que são perfeitamente normais, a pessoa insegura vai fazer disto isto. Portanto, o namorado ou a namorada da pessoa insegura tem que deixar de ser quem é, tem que deixar de ter certos comportamentos para não magoar a pessoa ou para não colocar coisas na cabeça da pessoa. Não que ele seja a colocar coisas na cabeça da pessoa, porque ele não está. A outra pessoa simplesmente está a ver coisas onde elas não existem e está a criar ali filmes na sua própria cabeça, coisas que não se passaram. E uma coisinha assim está a fazer uma coisa assim e está a estragar a relação por uma coisa estúpida. Eu dividi a insegurança em 3 tipos diferentes. Temos a insegurança pré-relacionamento, que é aquela tal insegurança de ai não, eu não vou apaixonar porque ele não vai gostar de mim da mesma maneira que eu gosto dele, ou porque a pessoa já sofreu muito no passado e não quer sofrer outra vez. Já sofremos todos. Não há uma pessoa que já tenha gostado de alguém que não tenha sofrido por amor. Gostava de não dizer faz parte, mas faz parte. É triste? É. Mas olha, ajuda-nos a crescer. Todas essas mágoas do passagem, toda a bagagem que tu tens para trás acabam por impedir de dares aquele passinho em frente. Estás com uma pessoa, mas estás sempre com o pé atrás porque tens medo que aquela pessoa vá fazer o mesmo que os outros todos fizeram. Ou a típica frase que as mulheres gostam muito de dizer: os homens são todos iguais. Não são. Cada um tem um jeito diferente de fazer merda. Não se preocupe. Estes são exemplos de insegurança pré-relacionamento. É aquela insegurança que a pessoa não se entrega porque acha que vai passar por tudo que já passou outra vez e que o próximo relacionamento que se meter vai ser igual ao anterior. Não. As pessoas são diferentes. Só porque passaste mal com uma não quer dizer que vais passar mal com outra. A insegurança inicial é aquela insegurança que tu tens o pezinho um bocado atrás porque não sabes se a pessoa é de confiança ou não. Não sabes se a pessoa gosta mesmo de ti ou não. Tens aquele receio. Será que ele está a brincar comigo? Será que é sério? Será que ele gosta mesmo de mim? É um bocado normal.
Vá, quando tu não conheces bem a pessoa, não sabes quais são as intenções da pessoa, é normal que te sintas um bocado insegura. Mas é uma insegurança que, com o tempo, tem que passar. Porque à medida que vais conhecendo a pessoa, tu vais tendo certeza dos sentimentos dela. Por isso é uma insegurança que tem que passar. E depois temos a senhora insegurança. A senhora insegurança já é ali, ó, é todo um nível de ciúmes, de obsessão, que, eu não sei como é que as pessoas conseguem ter um relacionamento com uma pessoa que tenha esse nível de insegurança. Vai desde seguir para ver onde é que o parceiro vai, se está a falar a verdade, se não está, pegar no telefone para ver as mensagens, não sai com os amigos, não sai à noite, não sai nada. É não deixar o parceiro viver porque tem medo. Basicamente não deixa viver, só vivem um para o outro. Se tu queres ir a um lado, vais comigo. Sozinho tu não sais, tu não te divertes, não vives. Tu sem mim não vives. Porquê? Porque eu preciso de ti, porque eu preciso de saber que tu gostas de mim e eu preciso de saber que tu não vais fazer nada que me possa magoar, portanto tu vais viver em função da minha pessoa. Isso é aquela relação, perfeita para tu dizeres adeus. Essa pessoa precisa trabalhar muito em si mesma e passar todas essas inseguranças, mas isso é uma coisa que ela tem que fazer sozinha. É uma coisa que ela tem que ter força de vontade para fazer, tem que partir dela, porque isso não é uma coisa que tu vais mudar na pessoa. Para todos os inseguros e inseguras deste mundo, comunicação é a chave, meus amigos. Tu és insegura no teu relacionamento, mas é uma insegurança que vem de ti, porque tu tens problemas de autoestima, porque tu tens mesmo problemas de insegurança. Eu já falei em amor próprio no vídeo passado, é questão de tu trabalhares em ti e amares-te mais, é fazeres coisas que te façam bem, é mudares, é dares uma volta à tua vida de 180 graus, fazer o que for preciso para tu te sentires bem. Tu mudando algumas atitudes, das suas uma, ou o teu parceiro vai se apaixonar ainda mais por ti, porque tu és uma pessoa indiferente, porque tu és uma pessoa segura de si, ou então o pior cenário que pode acontecer é tu perceberes que tu mereces uma pessoa melhor na tua vida. Agora, se tu tens insegurança por causa dele, pensa, porquê que tens essa insegurança? Porque ele tem currículo, ele tem ali um vasto currículo de experiências. Primeiro, se tu já sabias disso quando tu te envolveste com ele, tu já sabias que a criatura era uma peça quando te envolveste com ele. Agora estás insegura? Não, Gareda. Se tu não confias na pessoa com quem estás, termina. Porque falta de confiança é meio caminho andado para não dar certo. Mas se é por alguma coisa que aconteceu e que te deixou insegura por algum motivo, fala com ele. Fala com ele sobre o que te preocupa, fala com ele sobre o que te vai na alma. São conversas complicadas de se ter, são aquelas conversas um bocado tabu que as pessoas não querem ter, mas que são cruciais para o bom funcionamento de uma relação. Comunicação é a chave. Conversem, falem sobre os vossos sentimentos, falem sobre as vossas inseguranças. Diz, eu sinto-me insegura porque eu acho que blá 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 blá. E a pessoa depois responde, mas tu não tens motivos para te sentir insegura porque blá 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 blá. E vamos ser todos felizes para sempre. Por isso, é tudo. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like e de subscrever o canal. Beijinhos e até para a semana. 180. 180. Insegurança inicial? O que é insegurança inicial? Não, a pessoa é insegurança. A pessoa é insegurança. Eu não sei o que eu quero dizer com insegurança inicial. Insegurança inicial. Agora quando escrevo uma coisa não me lembro do que quero dizer com isso. O que é que eu quero dizer com isso? Não sei. Passemos à frente. Essa é a insegurança inicial. Lembrei! Caralho!